Fala pessoal, paz do Senhor Jesus, amém? Tô parando aqui para fazer uma gravaçãozinha pra gente. O Senhor tem tocado no meu coração nesses dias para falarmos sobre muitas coisas que têm nos limitados, né? Dentre uma vida espiritual e competente com o Senhor. A gente tem ouvido tanto sobre grandes mensagens, grandes pregações, grandes palavras bem profundas, mas a gente tem observado que esses dias o diabo tem investido tanto em pequenos princípios que tem nos tirado daquilo que o Senhor quer que estejamos fazendo ou do lugar que o Senhor quer nos colocar. A gente vai estar colocando alguns vídeos, eu vou deixar aí, acompanhe com a gente, entre lá, nós vamos estar colocando no Instagram, nós vamos estar colocando lá também, você pode acompanhar aí. Vamos estar falando sobre esses princípios básicos, né? São princípios básicos para uma vida sólida em Deus. A gente está se preocupando com tantas grandes coisas e Satanás tem nos tirado a vitalidade nos pequenos princípios que estamos deixando para trás. E eu lembro de Mateus 23, quando o Senhor ele vai, no versículo 23, fazer menção a pequenos princípios básicos que hoje discutimos tanto, né? Que ele vai usar o contexto do dízimo quando ele vai exortar os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Nesse contexto, nós sabemos que o Senhor está falando acerca da prática do dízimo, uma prática exagerada, uma prática um tanto incoerente que eles estavam fazendo sobre a plenitude da graça, a plenitude do reino do Senhor. A gente aqui nesse texto, a gente briga se não é do Novo Testamento, dízimo. Isso já prova o quanto a gente está totalmente distante do verdadeiro amor ao Senhor. Porque amar ao Senhor é não discutir sobre coisas que engrandecem o seu nome. Aí dízimo e oferta a gente fala outro dia nesse contexto, mas hoje eu quero falar sobre princípios básicos, né? Jesus vai falar sobre ouvi-los, né? Eles se assentam na cadeira de Moisés, a gente precisa ouvi-los, porque aquilo que eles estão falando é a verdade, porque é a palavra da verdade. Mas não praticar o que eles praticam, porque a nossa fala está tendo uma força gigantesca, porém não a nossa prática naquilo que estamos falando. Estamos sendo levados por Satanás de uma forma tão minuciosa, né? Sendo arrancado de nós pequenos princípios que devemos dar atenção. Aqui Jesus está falando sobre esses pequenos princípios. Eram praticantes de coisas externas, faziam para que as pessoas vissem, mas os pequenos princípios estavam sendo deixados para trás. Assim também quando Jesus vai falar em Mateus 15, se não me falha a memória, quando Jesus vai falar para eles: vocês estão servindo com tradições humanas, estão anulando o princípio do Senhor quando vocês dizem que aquilo que é oferecido ao templo é corbã, é do sacerdócio. Estão anulando o 5º mandamento, né? Estão anulando o mandamento de amar ao seu pai, honrar o seu pai e a sua mãe. Quando vocês dizem oferecer isso ao templo, isso é do Senhor. E Jesus está falando de vários pequenos princípios que a gente tem deixado para trás. Isso tem nos tirado do reino dos céus. Eu amo quando Jesus fala sobre a comparação da vinda do reino dos céus. Que ele vai dizer: e será como nos dias de Noé, que casavam, se davam em casamento, comia, bebia. E assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Senhor. Estando todos desapercebidos, virá o Filho do Homem. Fiquem atentos, porque a gente não sabe que hora virá o ladrão, né? Porque se a gente soubesse, a gente cuidaria da casa e a gente faria com que a nossa casa fosse salva. Mas o engraçado é que ali Jesus não fala de pecado. Jesus não fala como Deus falou sobre o juízo na humanidade para que Noé construísse a arca. Jesus diz que por causa da dispersação do povo, por causa do povo estar disperso, alguns vão ficar de fora. Um relacionamento, ele não só acaba por causa da traição. A ausência também acaba relacionamento. Um marido que vive muito tempo fora de casa, uma esposa que vive muito tempo fora de casa, também tem o poder de fazer o seu relacionamento acabar.
Então, irmãos, que a gente entenda que esse tempo é um tempo onde nós temos nos perdido do Senhor por causa dos mínimos detalhes. Estamos discutindo se dízimo é ou não é do Novo Testamento. Com isso, Satanás tem feito a missão acabar. Parar um pouco, diminuir a intensidade. Assim como também falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes têm buscado os seus próprios interesses. Sim, acontece. Mas nós, que somos homens e mulheres que vivem queimando no Senhor, precisamos entender que o princípio do amor é o cumprimento de toda a obra do Senhor em justiça. E nós temos nos perdido disso. A gente vai falar sobre isso. Quero deixar essa deixazinha aqui só para a gente entender qual é o caminho que a gente vai traçar. Acompanha lá no Instagram, né? A gente vai estar colocando esses vídeos aqui também no YouTube. E creio que o Senhor vai estar trazendo para nós um despertar nesses dias de um tempo de avivamento, um tempo de oração, um tempo de comunhão, um tempo de entrega verdadeira. Estamos como a igreja de Éfeso, que em Atos ela começa queimando, Deus começa fazendo sinais maravilhosos através da mão de Paulo, que na carta aos Efésios vai defender, vai proteger a integridade do Cristo ressurreto, mas que em Apocalipse, mesmo resistindo, mesmo perseverando, o Senhor vai olhar para ela e vai dizer: vocês deixaram partes de uma obra. E qual foi a obra que foi deixada para trás? Em aproximadamente 37 anos de igreja, do ano 60 a 64 até o ano 90 e 100, que tem esses 3 períodos da igreja de Éfeso, o Senhor vai perceber que o que foi deixado para trás foi o fogo. E o Senhor tem nos chamado para voltar a queimar por meio de pequenos princípios deixados para trás. Que a gente se levante como uma igreja forte, sólida, gerada por meio de um caráter íntegro, irrepreensível, justo, que não precisa discutir sobre o princípio de amor. Cristo é a maior entrega de todos os tempos. E quando a gente diz que o ama e não consegue cumprir os seus princípios a ponto de ter que discutir se deve ou não praticar, basta você botar no seu coração pequenos princípios deixados para trás. Será que lá na frente poderão virar grandes brechas? E assim a gente deixar de glorificar o nome do Senhor. Deus abençoe vocês, fiquem na paz e um grande abraço.